Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e esse aqui é o Checkmate, mas vai ser um checkmate um pouquinho diferente. Lá em 2008, quando eu tinha uma boa condição, eu era empresário, veio uma marolinha de uma crise externa e que quebrou, estragou toda a minha vida. E foi lá, naquele momento, que eu me tornei plenamente um sobrevivencialista, que eu comecei a me preparar para caso isso acontecesse de novo, para proteger a minha esposa, meus filhos e sei lá, o pouco de coisas que eu tinha ainda. Eu comecei a armazenar comida, armazenar água, comecei a me preparar para tempos difíceis em vários aspectos. E foi então que eu li, ainda naquela época, que toda aquela crise foi fabricada. Nesse meio tempo, de 2008 para cá, eu posso dar vários exemplos para vocês de outras coisas que foram fabricadas, como, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi fabricada, foi uma crise fabricada. Então, aconteceu algo que ninguém pensava que pudesse acontecer, que só via em filme, que só via em ficção, de repente estava acontecendo, o mundo estava parando por causa de um vírus assassino. E no meio disso tudo você lia, isso está sendo fabricado, isso é mentira. E toda vez que uma coisa foge muito da realidade, daquilo que a gente está muito habituado a ver o tempo todo, todo dia, você está acostumado a chegar no mercado, fazer compras, a ter comida, a ter isso, a ter aquilo. Quando uma ameaça real aparece e que pode colocar em xeque toda essa situação, vai aparecer alguém e vai dizer, essa crise está sendo fabricada. Hoje nós contamos com dezenas de milhares de pessoas que dependem única e exclusivamente do governo para comer, para viver, ok? Outras 33 milhões de pessoas simplesmente não têm o que comer. O prato delas está vazio, as despensas estão vazias. Tudo está vazio. E cerca de 63% da população do Brasil já não se alimenta mais como se alimentava antes da pandemia. Ou seja, já tem muita gente passando aperto aí. Aí você se pergunta, onde estão essas pessoas? Por que eu não vejo essas pessoas? Aonde elas foram? Pois é, você acha que um cara que está passando fome vai ter sinal ou vai ter internet em casa, pagar uma internet cara para poder postar na rede social que ele está passando um aperto? Ainda mais na rede social que é feita só para mostrar luxinho e coisas que são muito legais. Não, isso não vai acontecer e é por isso que você não está vendo essas pessoas. Acho que desde 2008 eu posso dizer para vocês que eu sou um sobrevivencialista, porque foi a partir daí que eu comecei a viver na minha vida essa doutrina, até para poder sair da nhaca que eu estava junto com a minha família. E nesses anos todos eu percebi uma coisa, raramente, e são muito poucas as grandes crises e desastres que acontecem de uma vez. Não é tipo uma crise nuclear que alguém vai apertar o botão e o mundo vai ser imerso em cinzas. Não. As grandes crises até agora sempre tiveram um tempo antes dela para que você pudesse fazer alguma coisa, para que você pudesse se preparar, mesmo que minimamente, ok? Foi assim quando teve aquela crise financeira, que já teve um prenúncio dela há muito tempo, mas caras como eu simplesmente não acreditaram que iam ser afetados. Foi assim na pandemia, que começou lá em 2019, só foi chegar aqui no Brasil em março, então houveram 3 meses aí para que as pessoas se preparassem e se arranjassem antes que as coisas ficassem pior. Está sendo agora com a crise da fome. Isso, note, está sendo anunciado, não está acontecendo do nada. Eles estão avisando, 2023, nós poderíamos ter sim uma falta de alimentos por vários motivos que eu já expliquei na nossa live de sábado passado, ok? Se vocês quiserem, vão lá e dão uma olhada, que eu já expliquei todos os termos, eu não vou fazer isso aqui de novo. Então, pode sim acontecer, e os indícios já estão rolando aqui. Se você parar para fazer uma pesquisa agora por pilhagens, saques e outras coisas, vocês vão perceber que nos últimos 2 ou 3 meses já começaram vários saques em mercados em São Paulo, no Recife e pelo Brasil todo, Rio de Janeiro, ok?
ainda são ações muito pontuais. A galera está entrando para roubar comida. Antigamente, quando uma loja era saqueada, o cara saía com uma televisão, né? Você lembra lá do Espírito Santo na greve da polícia, por exemplo? Mas não, as pessoas estão saindo com sacos de arroz, sacos de feijão, bebidas, enfim, com coisas que elas não têm na casa delas. E esses grupos estão começando a se formar cada vez mais, inclusive com páginas, tá? Então tem uma página no Facebook onde as pessoas que estão em extrema necessidade estão estudando avidamente como saquear um mercado, uma venda, uma padaria. E a internet ela tem duas faces. Uma é a face que vai proteger o cara que está saqueando o mercado e a outra é a que prega que deu um tiro na cara dele na hora que ele estiver saindo com um saco de arroz. Há pouco tempo atrás, um cara surtado dentro de um supermercado deu uma porrada no segurança que revidou e matou o cara. Acontece que a reação do segurança dentro do supermercado provocou um hate nacional, um hate absurdo, como se o segurança estivesse lá para apanhar mesmo. Agora você imagina a imagem de um supermercado que, quando um pai de família, um cidadão normal, estiver saindo com um saco de arroz roubado, o segurança vai lá e dá um tiro na cara dele. O que você acha que vai acontecer? Isso gera discussões como uma que está rolando agora, que tipo, roubar comida não é crime. Afinal de contas, você está só querendo sobreviver, tem que ser pegar mais leve. Então, daí você pensa, peraí, se roubar comida não é crime, se essa lei foi aprovada, como é que ficam os mercados? Você acha realmente que se você fizer parte de um grupo que vai saquear o mercadinho da esquina da sua casa, você acha realmente que esse mercadinho vai estar aberto semana que vem, ou na próxima, ou na outra? Não, ele vai se fechar, porque afinal de contas o comerciante não está lá para ser roubado. Ou então ele vai começar a reagir mais violentamente. Nota, isso é uma bola de neve. E à medida que casos como esse, que de saques em mercado, de roubo de comida, vão sendo cada vez mais contínuos, a tendência é que isso aumente, justamente por conta do efeito manada. Ah, não sei quem foi lá e roubou o mercado e não deu em nada, então eu vou fazer também. O Brasil é um país onde o exemplo vem de cima, sempre. Se um político faz alguma coisa e sai impune, todos os políticos começam a fazer igual. Se um político faz alguma coisa e se ferra, todos eles param de fazer e vão procurar outra coisa ruim para fazer. Sempre foi assim. E essa impunidade que você vê lá em cima no governo acaba chegando até o povo. Muita gente acha que, assim como o seu político de estimação, ele também pode fazer o que ele quiser. Ah, eu posso roubar o governo porque eu vou ficar preso ali tipo um mês, eu vou pagar uma multinha qualquer, depois eu estou na rua de novo me dando bem e eu posso até me candidatar a presidente. E assim vai. Ou seja, você tem os exemplos de cima sendo replicados no chão. E em épocas como essa, você vai sim ter pessoas que, quando os avisos chegam, que as coisas vão ficar feias, que não vai ser só comida cara, pode ser que não tenha mesmo comida para todo mundo, as pessoas começam a se preparar e armazenar na casa delas. Outras já começam a fazer planos de como vão roubar mercado, de como vão tirar essas comidas da prateleira. Ou seja, vai ser pela lei do mais forte, vai ser pela lei daquele que for mais esperto para entrar lá, roubar e não se ferrar. Acontece que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Depois da primeira onda de saques e dos primeiros coitadinhos que morreram por roubar outra coisa, vai começar a onda de derrubar as pessoas, vai começar a onda de atirar para matar pessoas que vão saquear mercados, porque afinal de contas, ninguém está ali para ser roubado e saqueado e nenhum sistema se sustenta dessa forma. E se você acha que precisa ir muito longe para ver o que está acontecendo, basta você olhar na Argentina. Venezuela, Argentina não é um bom exemplo, porque eles são sul-americanos, não vale para você? Então dá uma olhada na Alemanha, dá uma olhada em Paris, Espanha, dá uma olhada em outros países que já estão sofrendo esses efeitos. A gente ainda não está, mas vai, pode ter certeza. Então, quando alguém chegar para você e contar, é mentira, essa crise está sendo fabricada, não, ela não está sendo fabricada. Ela é um efeito colateral de tudo que está acontecendo no mundo nesse momento. E se grandes produtores como China, Índia e outros países que estão no mesmo nível do Brasil começarem a quebrar as suas cadeias, como está acontecendo agora nos Estados Unidos de produção,
meu chapa, o bicho vai pegar e vai pegar feio, porque todo mundo vai preferir vender a comida para fora em dólar do que jogar ela no mercado para ganhar umas moedas de real desvalorizado, entendeu? Então, se prepara, porque a partir de agora e de agora em diante, nós podemos ter não uma crise fabricada, mas sim o efeito colateral de uma crise que é global e que já está acontecendo. Não é papo de, o mundo vai acabar amanhã. Não, essa crise vai chegar e ela vai ser muito séria. E é bom que você que está me assistindo agora, já depois, é claro, de colocar as suas opiniões aqui e dizer se você acha que isso é historinha ou crise fabricada, que você, depois de deixar os seus comentários, também saia e faça como eu. Vai lá e faz uma pequena reserva, porque 2023 promete ser um ano extremamente complicado na questão dos alimentos. No mínimo, vai ficar muito, mas muito mais caro do que nós temos agora. E nós podemos sim ter prateleiras vazias ou com produtos faltando e ainda sempre com a ameaça de grupos querendo saquear até para poder sobreviver. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura do vamos pagar para ver, vamos esperar acontecer para depois a gente ver o que a gente vai fazer. E é exatamente essa cultura que vai ferrar muita gente no Brasil. A cultura da preparação tinha que ser estendida para mais pessoas. E se você não quer ver os seus colegas e amigos e parentes também na fila dos saqueadores, envie esse vídeo para ele, mostra para ele que nós temos vários materiais aqui que ensinam como ele pode estocar uma quantidade boa de comida para não ficar dependendo de distribuição do governo ou até de se meter em encrenca para poder alimentar os próprios filhos. Então, envie esse vídeo para todo mundo, esparrama ele por aí, coloca ele lá nos grupos e não deixa de comentar e deixar o seu like aqui. A crise, meu chapa, não está sendo fabricada. A crise já começou e a demanda por alimentos em 2023 promete ser um jogo bem perigoso se você não se preparar. Valeu? Eu sou Batata, esse é o Checkmate e eu espero realmente que você não viva desses boatos de internet de que nada está acontecendo. Quem escreve isso é o cara que está tomando o todinho que o pai dele colocou na geladeira sem nunca levantar o braço para ter que abastecer uma casa e cuidar de uma família. Então não vai nesses boatinhos de internet, não. Se prepara que você vai estar muito mais garantido e, sinceramente, você não perde absolutamente nada. Bota tuas impressões aí, a gente se vê no próximo. Até mais.